do teu falar. É isso aí, querido. Abra o seu coração, abra também a palavra do Senhor aqui no livro de Daniel. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Querido, olha só o que diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor, ele fez uma lei, né, em que todas as pessoas deveriam se prostrar ali diante da sua imagem. Ele fez uma imagem enorme de aproximadamente um prédio de 10 andares, né, ou seja, 27 metros de altura, ou melhor, 9 metros de 9 andares. E ele então falou o seguinte, olha, quem não se prostrar, quem não adorar, quem não se curvar diante da minha imagem, vai ser jogado, vai ser morto, né? Vai ser executado ali de uma grande fornalha ardente. Só que ele chegou para os servos de Deus que ele tinha ali, né, os judeus, e ele falou isso com eles, porque eles não haviam se prostrado, se curvado. Então eles falaram assim, olha, se Deus quiser, Ele vai nos libertar disso. Você vai nos jogar, mas Deus não vai deixar que nós venhamos morrer. Mas se Deus também não fizer, nós vamos continuar a não nos prostrando diante dessa imagem. Nós não vamos nos curvar diante de outro Deus. Somente o Senhor, Deus, o Deus que nós servimos, é digno de ser adorado, de ser reverenciado. Querido, que tremendo, né? O que eles estavam falando, queridos? Ele estava dizendo assim, olha, se Deus quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, muitas vezes, querido, nós achamos que as coisas têm que acontecer da nossa forma, do nosso jeito. E nem sempre vai ser assim. Muitas vezes Deus vai agir da maneira dEle, do jeito dEle. E mesmo assim, quando nós formos decepcionados, entre aspas, com Deus, mesmo assim Ele continua sendo Deus. Às vezes algumas situações tristes, algumas situações que a gente não esperava que fosse acontecer daquela forma, a gente acha que Deus não se importa com a gente, que Deus não tem poder, que Deus não faz, que Deus perdeu o controle. Não, querido, Ele continua no controle e Ele continua sendo Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus. E quando nós notamos na história da humanidade, todos aqueles, né, ou na história do universo, até os seres celestiais, quando tentaram ocupar, né, o trono exclusivo de Deus, se deram mal. Né? E aqui o rei Nabucodonosor também se deu mal. Ele ficou sem graça. Né? A Bíblia fala que o semblante dele mudou. Quando ele viu a reação daqueles 3 homens que falam assim, nós estamos decididos a adorar somente a Deus. Nós não vamos desobedecer a palavra do Senhor, o segundo mandamento, que diz, olha, nós não vamos nos curvar diante de nenhuma outra imagem, de nenhuma outra pessoa, senão Deus. Querido, Deus, Ele continua sendo Deus, fazendo ou não, acontecendo milagres ou não, as coisas sendo da minha forma ou não, Deus continua sendo Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Amém? O que eu preciso é buscar a Deus, colocar a minha vida, o meu coração nas mãos dEle e deixar que Ele trabalhe em mim, que Ele faça em mim aquilo que Ele quer, porque aquilo que Ele quer é o melhor para mim. Eu preciso entender, então, o que Ele quer e não aquilo que eu quero. É lógico que eu posso colocar diante de Deus aquilo que eu quero, mas o que Ele quer tem que sobressair sobre o que eu quero. E aí sim você será ricamente abençoado. Assim estavam aqueles homens decididos a não se curvar diante de outro Deus. Só o Senhor é Deus, só aquele que nos criou, que nos formou, é digno de receber a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa veneração. Que Ele seja adorado para sempre, exaltado para sempre, na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Em tudo que você fizer, você seja abençoado, em nome de Jesus. Ore comigo então dizendo assim, Pai, perdoa os meus pecados, a minha idolatria. Quantas vezes eu me prostrei diante de imagens
Quantas vezes eu coloquei outras pessoas em meu coração em primeiro lugar e não o Senhor? Tem misericórdia de mim. E o sangue de Jesus veio me purificar de todo mal. Deus, toma esta vida em tuas mãos. Que a presença do Senhor, o cuidado do Senhor, o culto ao Senhor venha tomar conta desse coração. E que somente o Senhor seja adorado nesta casa, nesta vida, em nome de Jesus. É isso aí, queridos. Chegamos então ao final da nossa programação. Muito feliz com a sua audiência, com a sua participação. Amanhã estaremos de volta às 11 horas da manhã. Você que está no YouTube, dê o seu like, seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Tchau, tchau, um grande abraço. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe. Pra mudar o meu